Hello, people! Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia! Ai, que delícia estar aqui mais uma vez trocando uma ideia. Ai, que vontade de abraçar vocês. Dá um abraço na tia aqui. Ai, que gostoso. Muito bem, mesmo virtualmente estamos aqui, together para poder fazer a diferença, né? Estamos trabalhando de cá para poder fazer você aprender daí de maneira mais segura e mais tranquila, sem perder o ritmo de estudos e no final a gente passar todo esse caos da melhor forma possível. Tem se cuidado? Se cuida, hein? Bom, vamos lá. Para nossa aula de hoje eu vou falar com vocês sobre Simple Present. Na verdade, a nossa unidade 2, ela vai abordar aí, na Language Matters 1, dois tópicos, que é o Simple Present, ou Present Simple, ou Present Continuous. Como são conteúdos do ano passado, então o material trouxe os dois conteúdos na mesma página, no mesmo Language Matters. Só que como nós temos muito alunos novatos, graças a Deus, e também corremos o risco daqueles nossos alunos mesmo, do ano passado para cá, não lembrar mais sobre isso, porque tem pouco contato com inglês, além da sala de aula. Então, eu vou desmembrar isso, vou explicar o Simple Present, e na próxima semana eu explico para vocês o Present Continuous, para que aí a gente possa dar continuidade às nossas tarefas do livro. Combinado? Muito bem. Como que vai ser, então, aí a nossa semana, né? Então, a primeira aula... eu coloquei aqui em anexo para vocês a correção dos exercícios da interpretação textual do primeiro texto que trabalhamos na semana passada e a correção do Word Study, que é a atividade de vocabulary, né? Que é a atividade de vocabulário. Então, nessa folha em anexo de correção, vai estar lá todas as orientações para vocês fazerem as devidas correções nas tarefas. É claro que muitas dessas tarefas de interpretação textual, nós temos muitas questões pessoais, respostas pessoais. E aí essas respostas pessoais vai ter um momento para a gente poder tirar dúvida delas. E também, provavelmente a escrita, eu só vou dar conta de corrigir com vocês, possivelmente no nosso retorno. Vamos ver como vai ser a nossa organização daqui para frente. Estamos num momento muito incerto, né? Então faz parte... a gente ter aí um plano na manga, mas não necessariamente este plano que vai vigorar aí por muito tempo, não sabemos, tá? Então, estamos aí de semana a semana acompanhando o desenvolvimento de tudo, a escola está tomando as melhores decisões para que possa favorecer você neste momento, tá bom? Então, primeira aula, você vai fazer a correção das suas tarefas, tá? De acordo com o que está exigido aí no nosso anexo, na hora que você ler, você vai entender direitinho, tá? Qualquer dúvida em relação a essa correção, tome nota para no momento que a gente tiver para tirar dúvidas, você tenha a oportunidade de lembrar, né? Que às vezes a gente tem dúvida, depois eu pergunto, aí não tem anotado, passa o tempo porque envolve com pergunta de muita gente ou que envolve outros tipos de dúvidas que vão surgindo no decorrer do caminho, e aí essa dúvida anterior, que foi o primeiro exercício, você acaba deixando passar despercebido, tá bom? Ficamos combinados assim. Beleza, então aula 1, lê o anexo, verifique se as suas respostas estão dentro do padrão do anexo, corrija as suas questões que estiverem erradas, aquelas questões pessoais que você não sabe se está certo ou se houve alguma dúvida, anote para perguntar depois. Joia? Muito bem, a aula 2 é essa que nós vamos fazer agora, que eu vou fazer a explicação do Simple Present. Muito bem. Então, como você vai ter a explicação aí do conteúdo por completo, é muita informação, para que o seu cérebro sintetize isso, você vai transformar a minha explicação num mapa mental, tá bom? Faça no seu caderno. E em seguida você vai fazer uma prática de exercício. Só que esse exercício eu não tirei do livro, tá bom? Porque o exercício do livro já está junto, Simple Present e Present Continuous. Então, pegar o exercício do livro vai ficar confuso para você neste momento, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Assista a aula de agora, com a explicação. Transforma essa explicação em um mapa mental para você organizar as ideias do jeito que você entendeu, no papel. Em seguida, faça o exercício que também está em anexo.
Joia? Podemos começar? Muito bem. A nossa terceira aula é uma atividade prática em que você vai paragrafar aquilo que eu tô pedindo para você aí no terceiro anexo, tá bom? Este slide eu também vou disponibilizar para vocês, caso você queira imprimir, caso você queira ter em casa, enfim, tá? Não tem problema não, vou disponibilizar para você. Além de também ficar no meu canal para você assistir quantas vezes forem necessárias, tá? Para você que é inscrito no meu canal e não é do Colégio Bituruna, né? Como pode observar, todo o vídeo está dentro de um padrão exigido pela instituição. O Colégio Bituruna também é uma escola em que eu trabalho, tá? Se você curtiu o conteúdo, quer compartilhar, não tem problema, tá? Tá aqui público para todo mundo. Só está seguindo um padrão diferente do que eu estou acostumada, porque é um padrão exigido pela escola para os meus alunos lá do colégio. Tá joia? Bora começar então? Aquecidos? Ai, que delícia! De acordo com a neurociência, esse movimento dos lábios, das mãos, faz com que o seu cérebro se abra para que você sinta vontade daquilo que está por vir, tá bom? Então, bora lá? Bora começar? Vamos lá. Muito bem, vamos organizando a imagem aqui do jeito que dá para que vocês consigam visualizar. Do lado de cá, do lado de cá. Bom, vamos intercalando, tá? Muito bem, então o tempo verbal que a gente vai falar agora é o Simple Present. E o Simple Present é um tempo verbal usado para falar de verdades universais, fatos em geral, ou rotinas habituais. O que é uma verdade universal? Por exemplo, birds fly, os pássaros voam. Ou the sky is blue, né? O céu é azul, de acordo com aquilo que a gente vê, né? Então, isso é uma verdade universal, independente de onde você for, essa é uma verdade. Muito bem, o segundo tópico aí, para que a gente usa o Simple Present, é para falar sobre fatos em geral. Por exemplo, aí, um fato, né, para o Messi, I play soccer every day, né? Ele joga futebol todos os dias. Ou um fato para mim, I am married. Ou I have a child, I have a children. Eu tenho filha, eu sou casada. Então, isso é um fato, né? I like chocolate, eu gosto de chocolate. Um fato. Muito bem. E outra coisa que a gente usa o presente simples para poder expressar são as rotinas, né? As ações habituais, né? Por exemplo, we have English classes twice a week, we have English classes 3 times a week. Né? Temos aulas de inglês 2, 3 vezes na semana. Ou I like to watch TV at night, né? Eu gosto de assistir TV à noite, né? Isso é uma rotina. Ou I go out for a walk with my dog every morning, né? Eu saio para poder fazer uma caminhada com o meu cachorro todas as manhãs. Então, tudo isso é rotina. Então, para que eu uso o presente simples? Para falar de verdades universais, fatos em gerais e rotinas, tá? Vamos adiante. Já sabemos para que usamos, vamos saber agora como que se conjuga. Muito bem, aqui nós vamos falar desse tempo verbal nas afirmativas, tá? How to use it in affirmative. Então, como que a gente usa ele nas afirmativas? A ordem da sentença, sujeito, verbo, complemento. O sujeito aqui no nosso slide, ele está todo voltado para os pronomes, né? Que é I, you, we, they, he, she, it. Mas sabemos que podemos colocar um nome no lugar do pronome, não tem problema, tá? Só você lembrar que o sujeito é quem faz a ação, tá? Então, nesse primeiro slide aqui, da conjugação, eu coloquei 4 exemplos de verbo, que é o to work, to study, to go e to watch. Trabalhar, estudar, ir e assistir. O que eu preciso focar aqui nesse primeiro ponto? Que para as pessoas I, you, we e they, o meu verbo principal não tem nenhum tipo de alteração ortográfica. Observe, do jeito que ele está no infinitivo, ele está sendo usado na frase, mas só que sem o to. Então, to work vai para a frase work, sem nenhum tipo de alteração na escrita dele. To study vai para a frase study, sem o to. Então, aí, sem nenhum tipo de alteração. Mesma coisa para o go, mesma coisa para o watch.
Então, o que eu preciso me lembrar aqui nesse momento? I, you, we, they. O verbo não tem nenhum tipo de alteração ortográfica. Maravilha, né? Quando a gente fala do português que a gente compara aí, a gente vê que o português tem alteração para todas as pessoas, né? Então, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, né? Vós trabalhais, eles trabalham. Então, para todas as pessoas tem algum tipo de alteração. Então, aqui no caso de inglês, só vai alterar para he, she, it, que é o nosso próximo slide. Então, para I, you, we, they, nada de preocupação com alteração verbal. Beleza? Vamos adiante, então? Vamos. Aê! Muito bem. How to use it? Affirmative. He, she, it. Afirmativa, mesma ordem de sentença. Sujeito, verbo, complemento. E toda alteração ortográfica de verbo só acontece para he, she, it e só acontece quando está na afirmativa. Isso mesmo, quer dizer que para pergunta e para negar você não precisa se preocupar com essas alterações. Beleza? Que alterações são essas? S, ES e IES, tá bom? A alteração de S, que é o que aconteceu em work, no nosso exemplo aqui, ela é a regra geral. Tudo que não está nas próximas duas exceções, eu jogo na regra geral, tá bom? Então, o que é a regra geral? Acrescentar S nos verbos quando estão sendo conjugados no presente simples com he, she, it na afirmativa. Joia? Vamos à primeira exceção. A primeira exceção aí é quando, ao invés de acrescentar S no meu verbo, eu vou acrescentar ES. Como assim? Muito bem. São aqueles verbos terminados em O, como go, tá? Ou verbos terminados em SS, como kiss. Verbos terminados em SH, como wash. Verbos terminados em CH, como watch, que é um dos exemplos que a gente está vendo aí. Ou verbos terminados em X, como fix. E verbos terminados em Z, como buzz, que é o barulho do zunido das abelhas, tá? Então, verbos terminados com O, SS, SH, CH e X e Z, esses verbos, com essas terminações, quando eles estão sendo conjugados no presente simples, na afirmativa para he, she, it, eu vou acrescentar ES. Olha no nosso exemplo. It goes for a walk on the weekend. He watches TV in the morning. Então, esses dois exemplos aí são duas amostras deste uso do ES quando está conjugado com o verbo com essas terminações para he, she, it em afirmativa. Isso vai acontecer para you, we, they? Não, nós já tivemos este exemplo ali no slide anterior e vimos que para you, we, they, verbo não muda, não tem nenhum tipo de alteração. Ou seja, só para he, she, it, a afirmativa presente simples. Joia? Vamos para o próximo tópico aí, que no caso é nossa próxima exceção, só temos duas. Uma, o ES, a outra, o IES. Quando que acontece essa alteração? Para aqueles verbos terminados em Y e antes desse Y está uma consoante. É o caso de study. Study termina com Y e antes do Y a gente tem o D, que é uma consoante. Nesse caso, eu tiro o Y e coloco IES. She studies with me at night. Ela estuda comigo à noite, tá bom? Então, beleza. Vamos relembrar aí o que são essas três regras. Então, regra geral, S. Exceção 1, ES, para verbos terminados com O, SS, SH, CH, X e Z. E a segunda exceção são verbos terminados com Y precedido de consoante. Eu tiro o Y para colocar IES. Quando que tudo isso acontece? He, she, it, afirmativa, simple present. Ok? Muito bem, nossa, mas até eu lembrar dessas terminações, O, SS, blá, 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 realmente, memorizar isso pode ser um pouco confuso, inclusive porque são letras soltas, sem nenhum tipo de significado para o nosso cérebro, então ele deleta, né? Então é mais difícil mesmo de memorizar.
Então, para isso, é bom que você possa criar uma frase bem idiota, bem ridícula mesmo, como se fosse uma piada para você, porque aí você não vai esquecer. Por exemplo, eu sempre digo a frase para os meus alunos. Ontem, a super sonsa da Sheila chamou a Xuxa de zarolha. Então, aí faz as pessoas lembrarem do O, SS, SH, CH, X e Z. Quer essa para você? Ontem, a super sonsa da Sheila chamou a Xuxa de zarolha. Pronto. Aí você tem todas as terminações numa frase ridícula que vai te fazer melhor lembrar essas terminações, tá bom? O verbo irregular have, que a gente precisa mencionar aqui. No slide anterior, vocês viram aí o caso, voltando no slide, I have English classes 3 times a week. Muito bem, observe que para I, you e they, o verbo to have permanece como have. Por quê? Para I, you e they, verbos não mudam. Muito bem, mas quando se trata de he, she, it, ele não segue essas regrinhas do S, né? Ele é o revolts, ele faz tudo diferente, ele se transforma em has, quando se trata de he, she, it. Então, observe no exemplo. He has English classes 3 times a week. Beleza? Dúvidas aqui? Tranquilinho? Se tiver dúvidas, anote para no dia do nosso encontro a gente poder tirar essas dúvidas, tá bom? Se não, pode voltar o vídeo e rever novamente, reler toda a página e seguir adiante. Beleza? Vamos lá. Na interrogativa. Muito bem. Nas interrogativas, número 1, verbos não mudam. Observe aqui, olha, nesse primeiro quadradinho azul, que o verbo está aqui entre parênteses, infinitivo. Esse verbo no infinitivo quer dizer que ele vai estar no infinitivo sem o to, sem mudança, alteração nenhuma, tá bom? Por que não acontece essa alteração? Porque nós já fazemos o uso de auxiliar, que é o do, e o do já é um auxiliar terminado em O. O O, quando está para he, she, it, recebe ES, o que quer dizer que o do já se transformou em does, já teve toda a alteração necessária, tá bom? Então, o does vai representar nas interrogativas toda alteração verbal. Logo, as alterações verbais que acompanham he, she, it nas afirmativas não aparecem nas interrogativas. Joia? Muito bem, olha lá a ordem das interrogativas. Auxiliar, sujeito, verbo, complemento. Observe no exemplo das perguntas. Do I know you? Conheço você? Do you speak English? Você fala inglês? Venha pra cá. Ou, do we study in the same classroom? A gente estuda na mesma sala? Do they go home at the same time? Eles vão pra casa na mesma hora? Ok, e no caso para he, she, it, eu vou usar does. Mesma ordem de pergunta, auxiliar, sujeito, verbo e complemento. Does he go to school by car every day? Ele vai para a escola todos os dias de carro. Does she study English in your classroom? Ela estuda inglês na sua sala? Does it bark all night? Ele late a noite inteira? Então, para he, she, it, eu vou usar does e meu verbo principal não tem alteração. Aqui embaixo, em interrogativas com WH questions, o que são WH questions? When, why, where, what, who, how, são aquelas perguntinhas que a gente usa para pergunta. Como, por quê, quem, quando, né? O que, qual, tá? Então, perguntinhas com WH questions não vai alterar a ordem da pergunta. A WH question vem no início, tá? Observe aqui no nosso quadrinho azul. WH question, auxiliar, sujeito, verbo, complemento. What do you know about COVID-19? O que você sabe sobre o COVID-19? Muito bem. Então é isso. Quando eu vou fazer perguntas, se tiver WH questions, ela vem para o início da minha pergunta. Ordem da pergunta, no caso com WH question, auxiliar, sujeito, verbo, complemento. Não tem WH question, auxiliar, sujeito, verbo, complemento, ok? Belezinha, pessoal? É isso. Então, o que você precisa relembrar aqui é que para he, she, it, o verbo não muda. Eu só uso o does, né? E para perguntar, eu sempre vou usar ou do ou does, tá? Vamos para o nosso próximo slide, que no caso já é o nosso último, falando de negativas. Para negativa, eu vou usar don't e doesn't, seguindo o mesmo critério que a gente viu na interrogativa.
Don't para I, you, we, they e doesn't para he, she, it, tá? No caso aqui, o que mudou foi a posição desse auxiliar na frase. Na pergunta, ele vem antes do sujeito e na negativa, ele vem entre o sujeito e o verbo principal. É o que está aqui na nossa caixinha azul, tá vendo? Sujeito, aí vem ou doesn't ou don't, né? Depois o verbo no infinitivo e complemento. Novamente, lembrando, negativas, verbos não mudam. Observe que não tem S, não tem S, não tem IS em negativas. E nem em interrogativas, tá bom? Bora resumir todo esse coreto? Então vamos lá. Simple present é usado para verdades universais, fatos em gerais, rotinas e ações habituais. Nas afirmativas, os verbos não mudam para I, you, we, they. No caso das afirmativas, os verbos vão receber S, ES ou IS para he, she, it. Ok? E para perguntar, eu vou usar ou do ou does. Do para I, you, we, they, does para he, she, it. E esses dois auxiliares vêm antes do sujeito na ordem da frase. No caso das negativas, eu vou usar don't e doesn't. Don't para I, you, we, they, doesn't para he, she, it. E esses auxiliares aparecem na frase entre o sujeito e o verbo principal. Ok aí? Verbos não mudam nem para perguntar, nem para negar. Para a gente concluir aí, ok? Joia, pessoal? Tranquilo? Então, ok. Espero que vocês vejam essas aulas quantas vezes forem necessárias para que vocês entendam e relembram as regrinhas, porque em breve vamos ver o Present Continuous e lá no nosso livro a gente vai ver os dois ao mesmo tempo nos mesmos exercícios. Então, primeiro a gente separa para entender um, entender o outro, para depois a gente juntar, tá bom? Muito bem, lembre-se, stay home, stay safe, fique em casa, fique seguro, stay strong, fique forte, think positive, pense positivo. Estamos juntos, é nóis, toca aí, galera. Beijos, miss you, saudade de vocês, fique bem.